Perfeito, professor Forni. Eu até quero aproveitar esse momento, acho que, né, a gente podia fazer pegar dois extremos que a gente percebe que na economia, e aproveitando que nós temos um público que está nos assistindo, que é um público empresário e que esse tema tem muita relevância para as empresas, né? Acho que nós temos dois mundos, eu queria abordar esses dois mundos e ouvir a opinião de vocês a respeito desses dois extremos, vamos dizer assim, de experiência que as empresas estão passando. Então, tem aquelas empresas que estão num processo muito difícil, que a pandemia chegou em cheio, e que os negócios, vamos pegar alguns segmentos, não tem recuperação, porque é um público que não tem volta, né? Então isso foi fortemente afetado na crise. São segmentos como varejo, que dependia de shopping center, que ficou um período todo fechado, empresa de eventos, né? São segmentos que realmente teve um impacto muito grande, né? E você tem outros segmentos que na verdade, surfaram na onda, no sentido de demanda, que cresceu muito determinadas demandas. Eu queria abordar esses dois lados e ver como que a comunicação ela pode ajudar ou fortalecer nesses dois cenários, né? E aí, Marlene, eu queria começar contigo ouvindo. Empresas, por exemplo, que estão no processo e que não tem mais o que fazer. Elas vão precisar entrar no processo de RJ, de recuperação judicial, né? E aí a comunicação, acho que é o fiel da balança para uma RJ ser de fato uma recuperação, né? Alguma dica ou alguma recomendação de empresas que, infelizmente, vão ter que passar por esse processo tão dolorido, Marlene, de RJ, como que a comunicação pode ajudá-lo nesse processo? Eu acredito que o professor Forni, na primeira questão que ele fez um comentário brilhante, não só desse contexto, né, da tríplice crise, entendemos o seguinte: eu entendo e vejo que o processo de comunicação ele sempre tem que antever a informação ao público, trabalhar esse público e nesse sentido, como o professor comentou, há empresas que navegaram no mundo da comunicação porque já conheciam, não vou dizer o poder, mas a estratégia de comunicação que conecta esses públicos e que traz para perto, seja o nosso funcionário, seja o nosso cliente, né? E existiram as empresas que não faziam comunicação e que talvez até hoje elas não estejam navegando numa condição de trazer segurança nem para elas, muito menos para os públicos com os quais elas se relacionam. Então, assim, se olhar para as empresas que reconheciam não só o valor da comunicação, mas o valor também dos relacionamentos, da questão da transparência, da ética, de, entre aspas, se importar com os públicos e antever a informação para estes públicos, certamente elas vão navegar com muito mais facilidade, porque a partir do momento que nós estamos, entre aspas, eu vou ter uma nova diretoria aqui, né? Deixa eu comunicar essa nova diretoria antes que efetivamente ele tome conhecimento através de qualquer outro movimento que não seja um movimento daquela empresa onde ela assume, né, esse compromisso e demonstra o valor para com aquele público. As empresas que, na realidade, não navegaram nesse processo e não estiveram junto com os seus públicos, no meu entendimento, elas realmente estão vivendo, eu não sei se até posso chamar assim, professor Forni, uma crise sobre crise, porque é um contexto muito mais difícil, no meu entendimento, porque você, na realidade, você deixa de construir confiança. Eu não sei quem é essa organização, eu não sei até que ponto, né, ela sempre esteve ao meu lado, sempre se percebe. Então, quando nós temos maneiras de nos relacionarmos, eu tenho batido muito nisso, porque, e isso também com a pandemia veio de uma forma muito forte, eu acredito que o professor Forni também concorde em relação a isso, porque as empresas começaram a perceber não só o valor dos relacionamentos, mas o compromisso que elas precisam construir com estes públicos. E isso nós não fazemos só com uma única atitude. Então, assim, eu não vou dizer para você, olha, A, B e C, porque, no meu entendimento,
a gente pode ter todo um ferramental, toda uma tecnologia, mas a gente precisa avaliar estes públicos, fazer um mapeamento, conhecer o que eles pensam. De novo, eu vou falar sobre isso, e isso é muito sério, porque existem muitas empresas que não fazem isso, né? Para daí, efetivamente, ela começar a agir e ser reconhecida por esses públicos. No meu entendimento, num primeiro movimento, internamente. Principalmente porque, assim, essas empresas que abandonaram, né, os seus empregados, e se nós olharmos todas as pesquisas, né, professor Forni, pega a Trust Barometer, pega o Weber Shank, todas as pesquisas demonstram que o funcionário, a voz dele é muito mais preponderante, por exemplo, do que a voz do CEO, né? Se eu tiver numa comunidade, se aquele público, se aquele funcionário falar da minha empresa, significa muito mais do que o CEO ali conversando naquele grupo de executivos sobre aquela empresa. Então, como é que nós tratamos estes públicos da maneira com que nós gostaríamos de ser tratados? Marlene, então o que você está dizendo, acho que assim, e eu queria ouvir até a opinião do professor Forni também, sim, dentro daquela da pergunta inicial lá, de empresas que estão passando por uma dificuldade financeira muito grande, que talvez vão ter que entrar no processo de RJ, o que a Marlene está dizendo, professor Forni, eu queria ver se o senhor concorda, é que, na verdade, a comunicação tem que ser feita antes, né? Criar relacionamento, ter uma comunicação transparente, para quando você passar um processo, as pessoas confiem no que você está dizendo. É isso, né, professor Forni? Não é melhorar a comunicação a partir de agora, né? A Marlene tocou num ponto aí, desde a primeira intervenção dela, e falou 2 vezes na palavra confiança. Essa palavra, ela tem aparecido muito aí, não só em relação a governos, mas nós estamos falando de empresa. A empresa que, nesse momento, não buscou a confiança dos seus stakeholders, principalmente os acionistas e dos empregados, e que eles estão confiando que ela é uma empresa séria, que, apesar de estar passando por uma dificuldade, ela vai sobreviver e vai voltar mais forte, né? Elas estão com um problema sério de começar, de ter contato com esse público, porque o público perdeu a confiança nela. Diz assim, puxa, esse momento é tão difícil para mim e eu não fui nem sequer procurado pela empresa, né? E aí, um outro ponto que a Marlene tocou, que é das empresas, né, que deixaram de construir mecanismos de comunicação, né, até que vem de antes da pandemia. E, nesse momento, essa empresa, ela, de certa maneira, abandonou os seus clientes também. E eu digo o seguinte, não adianta fazer agora uma publicidade cara, porque teve momento... E eu vou citar um segmento, por exemplo, aéreas, né? Eu me vi perdido, assim, porque eu vivia viajando, eu acho que a Marlene também, você, Moacir, né? Com convite para palestra, curso, a gente já fazia parte, né? A ponto de a casa nos estranhar. O que esse cara está fazendo aqui uma semana, né? Quando você vivia fora de casa, né? O meu filho chama a gente de tio, né? E aí, na verdade, as empresas aéreas abandonaram a gente. Quer dizer, como se não existisse e não precisasse da gente. E agora, quando começaram a voltar, de repente ela procura e diz assim, olha, você, queridinho, vem aqui e tal, e vem oferecer uma passagem caríssima, né, para você. Então, assim, na verdade, o público sentiu isso. Os clientes sentiram e os acionistas também que foram procurados. Eu dou 2 exemplos de 2 organizações multinacionais que são assim quase que um benchmark para nós de como elas trataram seus clientes e seus empregados num momento muito difícil, que foi a Airbnb e a rede Marriott de hotéis. Eles falaram para os funcionários deles, dizendo assim, olha, eu não vou ter como preservar todos os empregados que eu tenho, porque a própria rede Marriott confessou que na Europa ela perdeu 95% do seu faturamento. Então ela confessou isso e abriu o jogo para os empregados, mas eu preciso de vocês. Eu não vou deixar nenhum de vocês, mesmo que vocês sejam demitidos, eu não vou deixar na mão. Eu vou ajudar vocês. E foi abrindo, e aí você falou, assim, na palavra transparência. Ela fez uma comunicação super transparente, dizendo assim, eu preciso de vocês também na pós-pandemia.
eu preciso de vocês como ex-empregados, porque ela quer sair dali de uma maneira que ela não saia com a imagem desgastada, que é o maior ativo que ela tem, que é a imagem. Então, ela quer que os ex-empregados também digam, não, eu saí de lá, mas ela me respeitou, entendeu? Então, as empresas, nesse momento, ela tem que mostrar que, se ela quer respeito de todo grupo, inclusive dos fornecedores dela, de todo grupo de stakeholder, ela tem que se comunicar bem, ela tem que buscar na comunicação aquilo que eu falei, que é a âncora que ela tem nesse momento, porque ela não sabe, inclusive, ainda, o que vai acontecer no início do ano que vem. Por exemplo, a Europa, nós estamos vendo até assustados e chateados, né? Porque eu tenho 2 netos que moram em Londres e eu estava pensando assim, fazendo um programa já para visitá-los. Eu já estou vendo que nós vamos ser jogados para 2021, que ninguém vai querer nos aceitar antes de 2021. Então, e as empresas têm que ver que esse cenário, ele não está indo um cenário assim tranquilo, como pode parecer, né? E que elas precisam da comunicação, tem que procurar os profissionais, ver como é que elas se comunicam, porque é um momento realmente inusitado que nós estamos vivendo, né? E que só a comunicação nos salva nesse momento.